Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, com todos vocês. Neste vídeo, eu quero contar o testemunho do meu sogro, que já está na glória. E o que eu tenho para falar sobre a vida deste homem trará muita edificação à tua vida, porque Deus operou na vida dele algo muito forte. E para falarmos sobre o testemunho do seu João, eu tenho que ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, que diz: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem mais outro texto que eu quero ler, que está lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24, que diz: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O homem sempre quis ser grande. O homem sempre quis dominar. O homem não gosta de levar nada para casa. Desaforo. Ele gosta de resolver na rua. Assim é o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava falando para os seus discípulos, que queriam saber quem queria ser o maior no reino dos céus. Ora, que me importa quem vai ser o maior, sabendo eu que o maior é Jesus? Para que eu quero saber quem é maior, se maior é Jesus? Mas estava se tratando de discípulos novos, que ainda não tinham amadurecido. Louvado seja o nome do Senhor. No reino de Deus nós temos que aprender a nos submeter. A submissão está falando sobre o seu caráter, que o seu caráter foi tratado, que você agora é como uma criança. É fácil governar uma criança? É fácil. Entre si as crianças não vão ter governante, mas um adulto é fácil governar uma criança, porque uma criança é fraquinha. Não é verdade? Jesus pega uma criança e mostra para os discípulos: você não se fizer humilde como esta criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Uma criança, ela é dependente. Jesus estava dizendo que nós temos que ser dependentes de Deus. Jesus estava dizendo que uma criança não se governa, alguém governa sobre ela. Uma criança não sabe tomar decisões, alguém toma decisão sobre a criança. Então, Jesus estava falando que Ele precisa governar a nossa vida. E para que Ele governe a nossa vida, nós temos que ser simples como uma criança. Nos fazer como uma criança.
Qual é o pensamento de uma criança? Será que uma criança vai dizer assim, quem é o maior entre as crianças? Não, não tem esse pensamento uma criança. Isso é pensamento de homem. Aleluia! Porque se alguém governa, são homens adultos que governam. Criança não governa ninguém. Jesus está dizendo que nosso coração tem que estar assim. Então ele fala muito mais lá em Lucas. Aleluia! Qual é o maior? O que serve ou o que está sendo servido? Jesus falou, olha, quem está sendo servido é o maior. Não é? Mas Jesus disse que veio para servir e não ser servido. Então no reino dos céus, o maior é aquele que serve. O maior é o garçom? Não, o maior é você que chega lá e, ô garçom, venha cá. Eu quero isso, isso, isso. Você é o maior. Ele está ali como o menor. Mas no reino dos céus, aleluia, você tem que ser o garçom. Você tem que servir para ser considerado o maior. Jesus fala de João Batista, que João Batista foi considerado o maior para ele. O maior homem nascido de mulher é João Batista. Jesus falou. Aleluia! Mas diante dos homens, quem era João Batista? Uma cana quebrada, alvoroçada pelo vento, não é isso? Aleluia! Quem era João Batista? Mas para Jesus, João Batista era o maior dentre os homens, nascido de mulher. Quando Jesus aparece, João Batista diz o quê? Que eu desapareça, que eu diminua e que ele apareça. João Batista sabia que tinha que sair de cena para o Filho de Deus entrar em cena. Aleluia! Isto é que é servo. O servo nunca quer aparecer. O servo quer que Jesus apareça. Na igreja, existem aqueles que querem liderar. Mas se você não tiver capacidade de servir, você não pode liderar. O que é que você tem para servir? Bom, vamos falar sobre o meu sogro que está na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu conheci este homem, foi quando eu fui pedir consentimento para namorar a filha dele. E ele me recebeu muito bem. Aquele mulato forte. E depois eu fiquei sabendo da fama daquele... Aliás, eu já estava sabendo da fama daquele homem. Aquele homem não levava desaforo para casa. Aquele homem era o tipo do nordestino mesmo, sabe? Cabra macho. Então eu tinha que conversar com esse cabra macho. Aleluia. No tempo que eu conversei com que eu conheci ele já estava convertido na igreja adventista. Mas antes dele ir para a igreja adventista, ele era outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ainda tinha algo para realizar na vida dele. Nesse tempo eu não sabia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que ele falou, quais suas intenções com a minha filha? Eu cheguei para ele e falei assim, a minha intenção é namorar ela 1 ano e no 2º ano me casar com ela. E sempre ele falava perfeitamente, né? E durante muito tempo, esses 2 anos, né? Durante esses 2 anos, sempre que eu ia lá, via a filha dele, eu via ele também. E quantas das vezes eu fui lá, sentei com ele no banco e nós conversamos. E ele sempre falava muitas coisas, né? Porque ele era lá do Rio Grande do Norte. Aleluia. E ele teve uma criação muito rígida. Ele contou a história do pai dele para mim. E é muito interessante, eu quero contar ela para você. Que o pai dele, ele tinha uma autoridade na localidade onde ele morava. Todos respeitavam ele. E este homem, ele tinha poderes espirituais. E ele contava para mim que se tivesse alguém com problema de loucura, trouxesse para o pai dele trancava aquela pessoa num quarto lá,
fazia um exorcismo nele, e dali a algum tempo, não sei, ou dias, que ficasse lá com ele, saía de lá bonzinho. A pessoa saía sã. Esse era o pai do meu sogro. Ele disse que ele mexia com coisa da pesada. Naquilo que, a palavra que eu posso dizer para você entender, ele dizia para mim que o pai dele era um feiticeiro. Mas ele disse que nunca gostou daquilo não, porque ele achava aquele negócio muito estranho. Ele viu umas coisas muito estranhas. Ele viu o pai dele fazer umas coisas muito estranhas. E ele dizia que o pai dele, ele bebia. E quando ele bebia, ele atravessava um lago muito largo. Ele ia lá do outro lado e voltava. Era muito largo, um lago muito largo, uma distância imensa que ninguém atravessava aquele rio, aquele lago, não sei. Só o pai dele atravessava. E ele ia lá do outro lado e voltava. Assim era o pai dele. E ele foi criado desse jeito. Então ele era um homem macho, né? Não levava desaforo para casa. Aleluia. E os anos foram passando. Nós nos casamos. Aleluia. Né? E sempre eu ia lá e ele sempre com as histórias dele. Um dia, o Espírito de Deus falou para mim: antes dele morrer, eu vou transformar ele numa criança. Aleluia. Eu não esqueço dessa revelação, porque foi muito forte. E eu fiquei imaginando o que seria que Deus ia fazer na vida do seu João. Porque o Espírito de Deus falou clarinho para mim: antes dele morrer, eu vou transformar ele numa criança. Ele vai virar uma criança. Aleluia. E chegou a hora de Deus transformar ele numa criança. E transformou ele numa criança. Fez aquele homem forte e bravo, que na localidade onde ele morava, todo mundo respeitava ele. Fez ele virar uma criança para entrar no reino dos céus. Ele contou uma vez um sonho que ele teve, que ele chegava na porta dos céus. Aleluia. E ele via quem vinha atrás dele. Me parece que o sonho foi mais ou menos assim. Ele viu os filhos dele vindo atrás dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não cansou de orar. Até quando ele pôde, ele orava pelos filhos, pela salvação dos filhos, e falava de Jesus na porta dele. Sempre estava com folheto, pregando a palavra de Deus, sempre falando de Jesus, falando da igreja adventista, porque ele pediu a Deus. Uma vez ele contou para mim que ele viu os filhos dele crescer e ele fumava e ele bebia. Ele disse que parou de beber e depois parou de fumar, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, para não dar mau exemplo para os filhos. Ele disse para mim que um dia trabalhando, parou de trabalhar, ficou olhando a natureza e falou: existe um Deus que fez isso tudo. E ele disse que pediu a Deus: Deus, me mostre a sua casa, me mostre aonde que eu tenho que ir, qual é a igreja que eu tenho que ir, que eu quero ir para a igreja. E Deus mostrou para ele a igreja adventista. Às vezes tem alguém que diz que a igreja adventista é seita, não é verdade? Mas Jesus salva através da igreja adventista também, porque eles creem no nome de Jesus. Eles obedecem à palavra de Deus como eles entendem. E Deus respeita isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que aconteceu com ele? Ele teve um problema de esclerose. E aquela esclerose foi aumentando, ao ponto dele chegar e ter que ter a ajuda dos filhos para vestir uma roupa, porque ele não sabia. Olha, não é uma criança que você tem que vestir, uma criança pequenininha, você tem que pegar ela e vestir, porque ela não sabe se vestir. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração: tá vendo aí, ó? Eu não disse que eu ia transformar ele numa criança? E Jesus levou ele assim, como uma criança. Aleluia! A ponto de chamar a mulher de mãe, achar que era a mãe dele.
Olha, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem brabo, aquele homem forte, sabe? Que ninguém ousava se meter com ele, com violência, que não ia dar certo. Deus transformou ele numa criança. Aleluia. Foi a maneira que Deus teve para purificar aquele homem. Aleluia. E a mulher dele sempre falava, a minha sogra sempre falava, ele não deixa de fazer as orações dele. Ela acompanhava as orações dele. Ela junto com ele, ela lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia junto com ela. Uma Bíblia grande, com a letra grande, para poder enxergar bem. Ele lia aquela Bíblia junto com ela. Quantas vezes eu cheguei lá, a Bíblia dele estava lá, aberta lá, em cima do negócio lá, e ele lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela sempre escutava ele pedir pelos filhos, para que o Senhor salvasse os filhos dele. E salvou um bocado, tem salvado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já tem gente que já está na glória que foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também foi para lá. Então, esse testemunho para mim foi impactante. O que Deus fez na vida dele foi impactante. E com o passar do tempo eu fui entendendo que existem pessoas que para chegar no céu, para entrar no céu, precisa passar pelo leito. Sabe? Deus dá uma chance para ele ir para o leito. Chegar lá no leito, ele vai se consertar. Chegar no leito, o Senhor vai fazer ele lembrar dos seus erros, dos seus pecados, para se converter. Quando se converte na dor, não é assim que diz na igreja? Quem não vem por amor, vem pela dor. E é verdade mesmo. Muitos vêm pela dor. Aleluia, e são curados e ficam na casa de Deus. E outros, para entrar no reino dos céus, vão para o leito, ficam em cima do leito. Aleluia, mas aqueles que Deus já fez uma obra, não fica no leito. Deus permite um leito assim de dias e leva, como levou a minha sogra há poucos dias agora. Aleluia, porque ela permitiu que Deus trabalhasse na vida dela e transformasse o coração dela. Aleluia, já o esposo passou um tempo maior no leito e Deus recolheu para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a minha certeza de que ele está na glória foi essa que o Espírito de Deus falou para mim. Aleluia. Que ia transformar ele numa criança. E ele realmente virou uma criança. Já quando os dias já estavam começando aquele negócio muito forte na mente dele, a esclerose já estava muito forte na mente dele. Eu me lembro quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou comigo com as lágrimas caindo no rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus faz. Jesus nos ama, ele não vai nos perder. Ele conhecia a sinceridade do coração do seu João, aquele jeito dele. Não, o importante era a sinceridade, porque eu posso comparar ele a Pedro. Pedro é aquele homem turrão, aquele homem brabo, aquele homem valentão que pegou da espada e arrancou a orelha do soldado, não é? Mas o Senhor transformou a vida de Pedro, não é verdade? Deus não quer a gente, esse homem bravo, assim, de arrogante, né? Brigão, aleluia. Deus quer um homem valente na fé, né? E o seu João sempre demonstrou que ele era um homem de fé. Ele procurava ser um homem de fé, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essas são as palavras que eu tenho para falar sobre este homem, que eu senti de contar nesse vídeo. Que Deus te abençoe.